Este podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Fala, meu povo! Eu sou a Bárbara Souza, jornalista do Notícia Preta. E você chegou ao Ecos. Mas eu vou te explicar por que esse papo aqui não é só mais um podcast. Em grego, Ecos é oikos, a nossa casa. Em tupi-guarani, eco é sinônimo de vida. Em latim, é tudo que tem ressonância e reverbera. E, na real, só a gente para falar do que reverbera dentro de nós mesmos, não é mesmo? No resultado final desse tanto de significado, só podemos pensar que somos a soma de tudo que veio antes de nós. Vamos revelar os ecos de experiências pessoais e profissionais que ressoam com as lutas e conquistas da nossa comunidade. Vem com a gente para uma conversa que vai além do superficial. Vem com a gente que está começando o Ecos. E para o nosso papo de hoje, eu vou receber a Aline Nascimento, especialista em diversidade e inclusão, com foco em empregabilidade, viu, gente? Ela já foi ex-gerente de diversidade e inclusão e é responsável por projetos de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Tudo bem, Aline? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nada que é isso, a gente que agradece por você estar aqui. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o primeiro emprego, né? A gente vai falar sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho. E aí, nesse momento, né, desse episódio sobre o primeiro emprego, aquele momento que a gente chega no mercado de trabalho, vamos falar sobre o currículo, como ele pode ser mais atrativo, como a gente deve se portar numa entrevista de emprego, o que esperar e se preparar para essa primeira experiência. Então, esse episódio é especialmente para o jovem que quer dar o pontapé na sua carreira. Então, Aline, a gente está falando de um momento bem delicado, a pessoa se prepara, estuda, está ali iniciando a sua vida profissional e ela geralmente dá muito medo, acho que eu posso falar, porque eu também já passei por isso. Então, é um momento novo, é que a gente quer começar a nossa vida, ser independente. Então, a sua experiência no mercado de trabalho, lidando com alguns jovens que tiveram essa primeira experiência, o que você pode dizer que você percebe que é mais desafiador para eles nesse momento? Primeiro, eu acho que é muito bom a gente aterrissar que a gente fala sobre primeira experiência profissional como se ela viesse apenas quando você tem um emprego de carteira assinada. Sim. A gente desenvolve habilidades que são muito anteriores a isso. Uhum. É importante a gente falar sobre letramentos, né? A gente aprende em todos os contextos. A gente aprende em espaços formais, em espaços de ensino, a gente aprende em espaços profissionais, mas a gente aprende em espaços religiosos, a gente aprende na rua. Então, todos os lugares por onde a gente movimenta desenvolvem habilidades e talvez a grande sacada é reconhecer quais são os nossos pontos fortes enquanto habilidade e como essas habilidades se desenvolvem no trabalho. Sim. A partir daí, a gente consegue entender como é que é meu perfil profissional e como esse meu perfil profissional pode ser amplificado, ou como você trouxe no início, ecoar melhor para a gente entender sobre propósito, para a gente entender como que trabalho e a nossa vida se dialogam, né? E como a gente consegue ser feliz no trabalho. Então, é uma outra dinâmica, porque a gente está falando de uma nova geração que não entende apenas trabalho como aquele que vai edificar, o trabalho como aquele que vai fazer com que a gente tenha a salvação da nossa vida, mas o trabalho como uma parte, um fragmento da nossa vida. Então, acho que a gente tem um outro diálogo para pensar trabalho. Dito isso, acho que é importante a gente lembrar que as estruturações do trabalho que a gente tem hoje criam uma dinâmica de pensar que a gente está sempre errado e a gente está sempre tendo que aprender algo, sendo que a gente também está ensinando muita coisa. A gente está ensinando quando fala de novas tecnologias dentro do mercado. A gente está ensinando quando fala sobre outras habilidades, então a gente está sempre também trocando. A grande questão é que a nossa forma de se posicionar entre trabalho e se posicionar forma de educação, o que a gente vai trazendo como bagagem é que vai precisar aparecer, mas para aparecer a gente vai precisar destravar. E talvez os outros espaços que a gente caminhou, então aí eu retomo falando sobre
os outros nossos espaços de letramento, como casa, os outros espaços como os espaços religiosos, a Sim. rua, esses outros lugares vão criar para a gente mecânicas muito interessantes para a gente se posicionar no Sim. trabalho. Eu não sei se eu falei muito e falei Não, nada, não, não, não. Acho que é mas importante a gente falar de se ver, né? Acho que é mais ou menos isso. Pegar o que você tem já de construção da sua vida e como aplicar isso no seu trabalho e mostrar isso para a empresa, né? e também entender qual é o nosso potencial, porque a gente Sim. sempre chega dentro desse espaço profissional como se você não soubesse nada. Sim. Mas você vem sabendo negociar, você vem sabendo influenciar. Tem Sim. outras dinâmicas que são importantes para o trabalho, que são essenciais e que a gente fica dizendo assim, você tem muito para aprender. E aí é muito, muito impressionante pensar como que a gente tem muito para transbordar nesse espaço Uma também. troca, né? Que acho que a gente pode entender não só os jovens nesse primeiro momento, mas as próprias empresas, né? Que é uma troca. Exato. Deixa mais leve, né? Exato. E quando a gente fala de cultura de diversidade e inclusão, a gente vai pensar muito como a gente aprende entre gerações, porque não é só o jovem estar preparado para o mercado de trabalho, mas é esse mercado que muitas vezes ainda é arcaico, está preparado para receber essa juventude. Sim. Então, é uma troca de saberes, então... É não só uma troca de saberes, mas como que esse mercado que vai pensar desenvolvimento, e ao pensar desenvolvimento vai pensar longevidade, e ao pensar longevidade tem que pensar sustentabilidade, e sustentabilidade passa por aprender com o outro e construir algo para a futura geração. Isso passa por pensar qual é a dinâmica do trabalho, qual é o profissional do futuro que a gente quer e como a gente está desenvolvendo habilidades técnicas e habilidades pensando nas soft skills, né? Essas outras habilidades para gerar uma outra forma de pensar a economia e pensar a socioeconomia. Afinal de contas, economia é uma ciência social, né? Ou seja, gente, é bem mais complexo do que a gente está falando aqui, né? Por isso que a Aline está aqui para explicar, para a gente debater um pouco sobre esse assunto. E aí, pensando, Aline, em pessoas negras também, e a questão do primeiro emprego é uma questão que implica em várias pessoas, independente de qualquer coisa, mas a gente sabe que tem uma questão com pessoas negras, que é a questão do racismo, e aí eu queria saber, do seu ponto de vista, como que isso implica também nesse momento de primeiro emprego para esses jovens que querem começar o mercado de trabalho aí. Tem uma história, Bárbara, que sempre me pega muito, que eu era professora do ensino básico, né? Então, ali ensino médio, a galera indo para o primeiro emprego. Eu tive uma aluna que ela sempre dizia que racismo nunca era uma questão. Ela tinha uma pele... Não era uma pele tão escura, mas ela é nitidamente uma pessoa preta, Sim. do cabelo liso, então algumas questões para ela não passavam. E aí, quando ela vai... acho que eu vou abrir aqui um parênteses de que eu sou da cidade de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro. E ela era da cidade de Belfor Roxo. Então, quando ela sai da cidade para acessar a cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, para pensar em emprego, ela vai lidar com outros profissionais. Outra realidade. E dentro do almoço de trabalho, o que ela vai escutar do chefe dela no momento ela está ali articulando com as pessoas no almoço de emprego, e ela escuta dele: nossa, você fala igual uma pessoa branca. Nossa. E para ela que o racismo nunca era uma questão, porque isso, a construção do racismo não é só como eu me vejo, mas é principalmente a alteridade, como a outra pessoa me percebe, e aí ela vai entender como que o racismo chega para ela. Porque a gente vai compreender um pouco dessa dinâmica da estrutura. Então, pensar o racismo enquanto estrutura, ele vai passar pelas instituições, mas ele também vai passar pela dinâmica do racismo ambiental. E aí a gente vai precisar pensar a lógica das construções da cidade, Sim. porque se nenhuma cidade é uma ilha, e se eu levo essa referência que eu trouxe do Rio de Janeiro, e pensar as cidades do entorno, e qual é essa juventude desse entorno, e como essa juventude perpassa os locais, eu vou precisar chamar a atenção para qualidade de transporte. Eu vou precisar chamar a atenção para oportunidades que vão considerar jovens que estão mais distantes, não apenas pensando o nosso ciclo, que a gente está numa grande cidade, num estado, numa região metropolitana, né, desse estado do Rio de Janeiro, que promove muita relação de trabalho, mas a gente vai precisar entender como é que a gente acessa outros grupos. E aí a gente vai entender que o racismo, por ser estrutural e estruturante, ele vai criar cotidianamente um abismo entre as pessoas e um abismo também no acesso a essas oportunidades. Sim. Além de pensar como eu crio oportunidades, eu preciso entender como essas oportunidades acessam esses jovens. Então, digamos que eu estou no primeiro emprego com um salário que não é um salário
alto, vamos pensar ali na média do salário mínimo, e que ainda assim a gente vai ter as empresas saindo para almoçar em espaços caros, e que não necessariamente esse jovem tem dinheiro para ir para esse almoço de Tem trabalho. familiaridade, né? Exato, como ele transita pela cidade. Sim. Eu já acompanhei uma organização que tinha um desafio, que eram as reuniões que aconteciam sempre no final do dia. E esse Nossa, jovem que tem o horário do ônibus, que está quase batendo, e que quase, se ele perde esse horário desse ônibus, depois ele talvez não consiga chegar em casa com segurança. E aí a gente está falando isso pensando na juventude, mas como eu crio um eixo para pensar também questão de gênero e como essas pessoas vão transitar. E aí, pensando no gênero é muito mais complexo, porque não é só falar sobre mulheres, mas também para a gente pensar os leques sobre feminilidade que a gente tem. Então, como é que a gente vai falar sobre a segurança desses jovens, seja da comunidade LGBT, seja os jovens mulheres, seja pensando também não só na questão de gênero, mas pensar nesses jovens com deficiência. Como é que a gente está criando dinâmicas de ter essa primeira oportunidade de emprego, mas ao mesmo tempo ter o desafio de de transitar por uma cidade estruturada pelo racismo. E a gente vai começar a pensar em inúmeras questões de mães que enlouqueceram, que a gente vai pensar quanto que a pauta do enlouquecimento perpassa o racismo, de jovens que foram trabalhar, mas que nunca voltaram para casa. Então, existe uma responsabilidade gigante de pensar acesso à cidade ou direito à cidade, olhando para essa comunidade que é mais de 50% do país. Então, o racismo ele perpassa todas as nossas formas de relação. Tudo. Mas quando a gente está falando de emprego, qualidade de emprego envolve também os elementos que a gente não está dizendo que não vai diretamente ao... Eu estou trocando meu trabalho por um salário, mas também a viabilidade de acesso a esse trabalho. E esses pontos que você trouxe aqui, eles não são amplamente discutidos, né? A gente fala do emprego pelo que está ali dentro e não todo esse entorno, né? Não todas essas questões que abrangem chegar até o emprego, sair do emprego, chegar em casa, que também está implicando nisso, né? Sim, é porque a gente vai precisar lembrar que as grandes organizações, elas também são potenciais de transformação das cidades. Então, não tem como eu pensar construir uma fábrica no interior do estado do Rio de Janeiro em que eu não leve também para esse interior internet, que eu não leve para esse interior investimento de pavimentação de rua, saneamento básico, outras coisas que vão chegar junto. E, ao mesmo tempo, pensar como é que eu olho para os profissionais ou para essa juventude que está ao entorno dessa fábrica e que pode ser um potencial gigante de trabalho. E aí eu tenho que dizer que pensando muito responsabilidade social, essas organizações elas também vão pensar uma dinâmica de desenvolver o território, de desenvolver os profissionais desse território. Então, criando formações técnicas, pensando como é que a gente absorve esses profissionais para trabalhar com mais qualidade nesses espaços. Sim. E aí, pensando agora de como a gente vai elaborar, como esse jovem, depois de pensar em tudo isso, como ele vai chegar, de todas essas implicações que tem em achar o seu primeiro emprego, como ele pode se apresentar aí já numa questão de, tem uma oportunidade. Vou fazer o meu currículo, pensando como uma pessoa periférica, como uma pessoa negra, como uma pessoa LGBT, por exemplo, que você também citou. Que questões ele pode abordar ou não, ou como abordar nesse primeiro contato dele com a empresa, que seria o currículo, por exemplo? Autoconhecimento talvez é uma grande chave. E aí eu estou falando sobre autoconhecimento para talvez linkar o que eu falei lá no início sobre conhecer as suas habilidades. Por exemplo, uma grande habilidade que eu tenho é de comunicação. E talvez entender como essa grande habilidade de comunicação pode entregar bem no seu emprego é uma chave. Ir para uma entrevista passa muito por você entender que organização é essa. Então, é importante você entender qual é a visão dessa organização, entender um pouco sobre valores dessa organização, desenhar um pouco de como esses valores combinam com o que é seu, também com essas habilidades, e aí você não necessariamente está ali para ser um robô para essa empresa, mas para ser alguém que vai somar ao chegar, vai multiplicar e vai entender como é que pode contribuir. É muito importante a gente gravar um pouco do roteiro do que a gente quer. Eu sou péssima com roteiro, com gravar, mas a gente conseguir minimamente escrever, desenhar quem você é, como você é, e por isso que eu falo sobre autoconhecimento, é importante para uma entrevista, e ao entender quem você é e como você é, você conseguir também desenhar um pouco de
como você vai contribuir nessa organização. Sim. Porque parece que a gente está falando desse emprego, de que esse emprego é a grande chave que vai abrir, mas que vai mudar a sua vida, porque é também. Muitas mas vezes é, né? Muitas vezes é, mas ao mesmo tempo a gente está mudando a vida desse negócio. Com certeza. E talvez, quando a gente passar a perceber, né, perceber um pouco dessa mudança, de como a gente está crescendo essa organização, Sim. a gente vai meio que mudar um pouco da chave de que a entrevista é um processo de negociação. Não é só o que você vai oferecer para essa organização, mas também sobre o que essa organização tem para oferecer para você. Sim. E aí, por isso que é tão fundamental pensar como ela está na Agenda 2030 da ONU, o que ela de fato está entregando, como é que ela vê diversidade e inclusão. Por isso que eu preciso entender quem é esse meu empregador. Sim. Quem são essas pessoas? Como elas se comunicam? Porque aí eu vou conseguir entender como que a minha forma de ler o mundo combina com essa forma também. Então, desenhar, só para voltar um pouco, desenhar, ter ali pelo menos meus 3 pontos fortes, conseguir comunicar esses 3 pontos fortes com visão, missão e valores da organização e entender um pouco dentro da minha carreira de vida, pegando o que eu falei lá de letramentos, dentro da minha carreira de vida, o que eu fiz que eu precisei dar uma virada de chave na vida, o que eu fiz que foi uma grande negociação, o que eu fiz que foi um grande poder de influência. Seus pontos fortes, né? Então, sua trajetória. Sobre a sua própria habilidade na sua trajetória. Porque aí quando você consegue dizer como você mudou a chave, como você aprendeu, como você não só aprendeu, mas diante de um desafio, como você respondeu a esse desafio. Porque aí as perguntas, que parecem são perguntas já marcadas, elas vão ter um outro sabor para você. E vai ser um pouco mais natural responder. Natural. E eu que sou péssima com gravar, talvez a gente consiga ter tanta compreensão de si que isso transborda quando você está no espaço. E deixa mais leve, né? Um processo que já é estressante, que já tem uma carga muito significativa para a vida das pessoas, né? Que estão tentando esse primeiro emprego. Isso vai tornar tudo mais leve. Eu acho que isso também passa para quem está te avaliando ali naquele processo de primeiro emprego. A pessoa vai perceber que você sabe, está seguro de si, está seguro do que você tem para oferecer e etc. Quando você traz leveza, na minha cabeça só vem... Inventaram pra gente que a gente não sabe. Inventaram pra gente, porque isso é muito do processo de discriminação e do próprio processo do racismo, que é uma outra chave do processo discriminatório, que é você que não tem competência, você que não está qualificado. Essa dinâmica que inventaram pra gente, às vezes a gente absorve e vai sempre com o que eu falto. Sim. E aí a leveza passa por entender quem você é. Então, essa mudança, talvez, se você olhar, as grandes pesquisas vão falar do que falta. As grandes pesquisas vão colocar no jovem a responsabilidade da ausência de qualificação. Quando, na verdade, os jovens estão acessando tanta informação, talvez a gente está numa era bem delicada, porque é a quantidade de informação com pouca formação, mas a gente não consegue um pouco discernir sobre o que de fato eu consigo entregar. E talvez transformar algo em leveza precisa ser quando eu consigo não cair na armadilha do outro de me responsabilizar de coisas que faltam nele. Sim. E aí é interessante você trazer esse ponto da responsabilização do jovem, né, nesse caso, porque a nossa discussão aqui sobre inserção do jovem no mercado de trabalho, ela está fundamentada em dados, né? É uma discussão aqui que a gente não tirou do nada. Então, segundo dados do IBGE, para vocês terem uma noção, a falta de emprego atinge 30% das pessoas que têm entre 18 e 24 anos. E os motivos que são linkados, né, que são ditos que são parte desses motivos, né, pouca maturidade profissional e inexperiência. Então, você coloca ali, nesse jovem de 18 a 24 anos, que a falta de experiência dele é o que leva ele a não estar no mercado de trabalho. Então, a gente passa por isso que você falou. E nesse contexto de que essas pessoas de 18 a 24 anos estão nessa questão de desocupação, né? A gente também tem formas de acabar com isso. E quem pode ajudar nisso é o Coletivo Jovem do Instituto Coca-Cola Brasil, que empodera jovens de todo o Brasil, de comunidades urbanas e de baixa renda, por meio da capacitação, desenvolvimento profissional e conexão com oportunidades reais de emprego.
Então acessa lá o @Instituto Coca-Cola Brasil para você saber de todas essas oportunidades disponíveis. E agora a gente vai ter o relato da Jéssica Vitória, de Jaboatão, no Sergipe, que passou por um projeto do Instituto Coca-Cola Brasil e que vai contar como é que foi essa experiência. Oi, gente, eu me chamo Jéssica Vitória, tenho 24 anos. Eu moro aqui na cidade de Jaboatão, que é uma cidade do estado de Sergipe, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de trabalho para nós jovens, né? Que a gente sabe que não é fácil. Eu conheci um curso por meio de um anúncio do Instagram, Coletivo Online ou Coletivo Jovem. E esse curso foi muito, muito bom, foi de grande ajuda, porque nele você consegue entender o que é que você precisa esperar de uma empresa. O que você, no papel de funcionário, precisa fazer. E também você consegue construir um currículo. Você entende que a entrevista de emprego, ela não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Você consegue passar por ela. É só você estar preparado. Você também consegue organizar o seu tempo, sabe? Você vai estudar de quê? A longo, médio, curto prazo, isso é você que vai decidir. E o mais interessante é que esse curso é via WhatsApp. Então é muito prático. Os assuntos são atuais, modernos, e você consegue ter um, um conhecimento de uma forma ampla sobre o mercado de trabalho. É isso. Tchau. Então, nós vimos agora a Jéssica, né, falando sobre a sua experiência com o projeto do Instituto Coca-Cola Brasil. E eu acho que ela falou um pouco do que a gente falou inicialmente, né, de tornar isso mais leve, de não pensar isso como um bicho de 7 cabeças. E eu queria saber de você o que você achou do relato dela. Sobre o relato, eu gosto muito dessa expressão da Hidra, né? Para quem não sabe, a Hidra é um conto, se eu não me engano, grego, para falar sobre a Hidra de Lerna, que quando você corta uma cabeça, nascem mais duas. E quando você. E eu só estou fazendo esse parênteses porque Caxias também tem essa dimensão para falar de quilombo, né? Então, região de Iguaçu era conhecida como a Hidra de Iguaçu, e quando, trazendo a mesma dimensão da Hidra, de quando você corta uma cabeça, nasciam mais quilombos, os quilombos se multiplicavam. Estou chamando essa atenção porque a gente olha para o outro como um enorme bicho, e no final das contas é sobre como as nossas habilidades se potencializam. Sim. O que eu acho bacana no relato da Jéssica, e olhando para a gente no Rio de Janeiro e pensando no Sergipe, é um pouco de que diversidade e inclusão só acontece quando a gente olha para o todo. Não adianta falar de diversidade olhando para as regiões metropolitanas, não adianta falar de diversidade olhando só para o Sudeste. A gente vai precisar falar de Acre, a gente vai precisar de falar de Amazonas. Olhando o contexto econômico que o Brasil está vivendo, pensar trabalho e primeiro emprego é ir muito além para falar de interior desse país. Sim. E quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de desenvolvimento econômico, né? A gente está falando de uma sociedade que cresce. E só é possível uma sociedade que cresce quando a gente tira algo que é tão denso e transforma algo mais leve e mastigável, palatável. Então é muito mais sobre como a gente traduz e também como a gente hackeia essas estruturas, porque elas se tornam mais simples e mais fáceis para a gente existir nelas. E eu queria saber da sua opinião, qual é o papel dessas empresas? A gente falando agora, a Jéssica teve essa passagem aí pelo Instituto. Qual o papel das empresas na promoção da igualdade racial, passando pela empregabilidade desses jovens, né? E quais são as ações que você acredita que sejam importantes que essas empresas apliquem para a promoção da igualdade racial? Queria começar respondendo que você trouxe antes, falando sobre os 30% do IBGE. Sim. Que os 30% entre os jovens estão desocupados, e vai trazer uma dimensão de falta de preparo, mas o quanto que também as lideranças que estão nas grandes organizações estão preparadas o suficiente para esse mercado. Exatamente. Porque parece que a gente nunca está aprendendo, né? Quando é uma constância de aprendizagem. Então, trabalhar, ou melhor, viver é um espaço constante de aprender. E quando a gente fala sobre a responsabilidade dessas empresas, é pensar como elas estruturam compliance, é pensar como elas olham para o código de conduta, código de ética, Sim. como as pessoas, de fato, vão se posicionar, o que
é esperado das pessoas nesses espaços, porque se a gente não alinha o jogo direito, parece que eu vou pedindo favores ou pedindo uma coisa, e se você não faz, é tudo coisa da sua cabeça. Eu tive uma experiência profissional que as pessoas diziam assim, mas tem tanta gente querendo emprego lá fora, e se você não aceita algumas coisas, porque parece que você tem que aceitar tudo, quando na verdade não. Tem que ter uma descrição de cargo muito claro, até para que você possa dizer, não, isso aqui não está dentro do meu cargo. Sim. E também que eu possa dizer, eu saiba exatamente para onde eu recorrer quando uma coisa ultrapassar o limite. Então, é tão importante a gente ter um código de conduta adequado, uma estrutura de compliance adequada, para que a gente possa também olhar para os processos discriminatórios que podem ocorrer no espaço de trabalho. Então, as empresas precisam se preparar para atrair, porque a gente pensa que é só contratação, mas o processo é um processo de atração, seleção e contratação. Sim. Então, é um ciclo. Eu preciso atrair melhor, eu preciso me comunicar melhor com essa juventude que é o futuro do trabalho. E, ao mesmo tempo, eu preciso me estruturar melhor. E aí, falando de diversidade e inclusão, eu preciso ter uma política bem estruturada, dizendo o que é admissível e o que não é. E quais são as etapas de correção disso. Até para a gente ter líderes que estejam melhores, mais adequados para conseguir contratar profissionais de origens, de uma dinâmica de vida diversa e múltipla, né? Que foi o que você falou lá no início, né, da questão da reunião ser feita geralmente num horário que para aquele jovem que precisa pegar 2 conduções para chegar em casa, é inviável para ele, sendo que o outro vai pegar um carro e vai estar em 30 minutos em casa. Ou vai de bicicleta. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente vai criar um abismo de, então tem uma correção, não contrata alguém que mora de longe, quando, na verdade, não é isso. Sim. É muito de entender como é que eu crio as dinâmicas de trabalho, o horário de trabalho, como é que a gente respeita os limites institucionais, o que a gente entende que é possível ajustar enquanto uma agenda que é fundamental ocorrer, mas que, dependendo do momento e do dia, ela pode ocorrer à distância. Sim. Essa democratização do conhecimento e uma nova forma de pensar trabalho, que hoje não é só o trabalho presencial, é um trabalho que é híbrido também, é um trabalho que pode ser remoto. Então, como é que a gente utiliza todas as ferramentas que a gente possui para, de fato, potencializar a qualidade do trabalho? Porque a gente vai precisar falar de qualidade, a gente vai precisar falar... E acho que eu queria só abrir um parênteses, assim, porque, como eu falei que eu sou da cidade de Duque de Caxias, eu sou talvez de Duque de Caxias para outros lugares do país. E a gente vai precisar considerar como é que a gente desloca as pessoas quando de fato é importante. Então, existem momentos que é fundamental estar junto. Existem momentos troca, né? que a gente vai precisar respeitar um pouco mais. E aí, cabe dessa organização entender quando que uma situação de discriminação provoca nesse jovem uma crise. Eu tive na minha equipe uma pessoa que sempre que estava dentro de uma agenda que ela sofria racismo gigante, ela tinha uma crise de sinusite. Caramba. E era sempre quando essa agenda estava marcada, sempre que tinha que participar daquela agenda. Então, quando a gente fala de RH, quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala entender sobre o outro, a gente vai precisar entender o não dito. Até para entender como é que a gente adequa equipe em tempos e movimentos. Como é que a gente coloca alguém em algum lugar, como é que a gente faz uma agenda, como é que a gente cuida dessa agenda para ser extremamente agradável para todo mundo. Para não ser traumático, né? Também para o jovem que está experimentando esse primeiro contato, às vezes, no mercado, e ele fica sempre com medo, fica receoso. E como a gente educa para o feedback, né? Sim. Porque também é importante a gente conseguir educar para o processo de correção. Porque a gente está sempre, o tempo inteiro, corrigindo ou aperfeiçoando os nossos métodos. Sim. Mas a gente precisa saber como é que a gente corrige. E para uma população que nunca teve um feedback tão transparente e tão afirmativo, talvez essa seja a nossa grande dinâmica de aprendizagem para desenvolver um profissional. Você precisa saber como você fala, você precisa entender como você corrige, até para você não matar sonhos no processo. E, Aline, depois de todo o nosso papo até agora, eu queria saber qual que você acha, dentro da percepção de que a gente também está recebendo, que a gente também está ensinando, e desses jovens que estão começando, qual é o tipo de comportamento ou de impressão que geralmente é mais valorizado nesses momentos de que você vai se
mostrar para o outro nesse primeiro momento do mercado de trabalho? Quando eu vou me mostrar, eu posso dizer um pouco do que eu faço, Uhum. que eu preciso muito escutar o outro. Sim. Acho que talvez a escuta é uma coisa que vai se perdendo, mas ela é tão importante nesse Muito. processo. E conforme a gente vai escutando o outro, a gente sabe exatamente como conduzir o que a gente precisa falar. Uhum. Então, é um diálogo. E o diálogo não passa por uma hierarquia entre eu sei mais ou outros, ou outro que não sabe nada. Ou a É. lógica do ranço, né? Aham. Nossa, já pego um ranço. Mas é sobre como que eu escuto com uma escuta de fato afetiva, para eu entender o posicionamento do outro, para então eu conseguir construir a minha abordagem de resposta. Então, eu diria que a maior habilidade que a gente tem é o diálogo. É. E as redes sociais, porque a gente falou, né, dessas mudanças, a forma que o mercado nem sempre pode estar preparado para essa juventude que chega com outras coisas para ensinar. E eu acho que as redes sociais entram um pouco nesse pacote, porque a gente sabe de vagas de emprego pelas redes sociais, a gente escolhe candidatos pelas redes sociais, a gente analisa as pessoas pelas redes sociais e isso independente de mercado de trabalho, acho que é uma coisa que é natural das pessoas, mas isso acaba entrando no mercado de trabalho também. Então, qual é o papel das redes agora nessa nova visão de mercado que a gente tem? Eu vou aterrissar isso, um pouco aterrissando a minha idade, né? Eu tenho 38 anos, vou fazer Aham. 38 anos esse ano. E eu venho de uma geração em que a gente podia ser uma realidade na escola e Aham. uma realidade fora dela. Uma Aham. realidade em casa e uma realidade no trabalho. As redes sociais traz tudo. Num Tudo é lugar uma só. grande vitrine. É. O meu avô me dizia que costume de casa vai à praça. Você está tão acostumado a fazer uma coisa num lugar que depois você projeta isso para todos os A minha outros mãe fala a lugares. mesma coisa até hoje. E quando a gente olha, não existe o espaço de trabalho fora de todas as minhas outras dinâmicas. Uhum. E as redes sociais vai demonstrar um pouco mais disso. Sim. Se ela vai trazer um pouco mais de vaga de emprego pelas redes sociais, tem uma habilidade que eu confesso que eu não tenho, que é de como a gente se expõe nela. Ah, sim, O é. que a gente quer trazer mais de ideias? Como é que a gente se coloca nessas redes? Uhum. Também como a gente se preserva, porque a gente é responsável também pelos olhos que a gente atrai. Muito E a gente tem que importante. tomar cuidado um pouco do que a gente quer atrair, do que a gente quer vender de imagem. Acho que isso é um ponto Uhum. interessante, porque antes, quando tinha aquela rede que a gente não tem falado o nome por enquanto, as pessoas usavam as redes muito mais como um grande desabafo de terapia. Sim. Quando, na verdade, a gente vai precisar entender como é que a gente caminha nesse espaço. É. E as empresas também estão aprendendo como é que caminha nesse espaço, né? Sim. Então, acho que tem muito do que eu quero, os olhos que eu quero atrair, o que eu quero, de fato, levar de comunicação sobre quem eu sou. Uhum. Sobre as vagas, eu acho que ela termina retirando um pouco desse abismo Uhum. de você estar em filas enormes de emprego, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa dinâmica de que a gente está numa fila. Sim. E aí a gente vai precisar lutar contra o algorítmico. Nossa. Esse algoritmo que é racista. E a gente vai ter, então, um desafio de pensar a região, qual é a hashtag que a gente vai usar que é mais adequada, quais são essas dinâmicas que a gente vai Uhum. construir para, de fato, se mostrar bem, fazer um network que é interessante, pensando no LinkedIn, por exemplo. Sim. Como é que a gente se coloca, quais são os hashtags que a gente vai colocar sobre as nossas habilidades, Pra você sobre os chegar em tal trabalhos que a gente pessoa. tem interesse, e como é que a gente convida as pessoas para uma conversa, porque é uma grande rede de network. É. Então, como é que a gente coloca assim, nossa, parabéns pelo seu trabalho, muito interessada, e como é que a gente poderia, sei lá, marca mesmo uma reunião, acho que perder um pouco a cara de pau e convidar as pessoas para perguntar como é que você chegou na posição que você chegou, olhar um pouco do perfil do outro, entender quem é a pessoa que chegou numa posição que você gostaria de chegar. E talvez chamar dentro do LinkedIn mesmo para uma conversa para saber como é que você fez, como é que eu posso aprender, o que eu poderia ser, assim, sabe? Acho que as redes sociais trazem uma grande aproximação, mas também uma grande responsabilidade como a gente se demonstra para o mundo. O papo tá bom, Aline. Eu agradeço muito pela sua participação. A gente tá falando de troca. Eu acho que, da mesma forma que
Eu falei de dados aqui, enfim, mas eu acho que eu aprendi muito com você também. Eu acredito que a galera de casa que esteja nos ouvindo e nos assistindo também aprendeu. Então, eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço o convite, agradeço Notícia Preta e acho que o que a gente mais quer é que Notícia Preta cresça. Então, que essa parceria Instituto Coca-Cola seja de grande crescimento também e fortalecimento da juventude. Obrigada. Obrigada. O Ecos tem produção de Matheus Ramos e Lorena Cardoso. Coordenação de comunicação de Gerson Pita. Sob direção de Thaís Bernardes. Esse podcast é uma produção do NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Gente, até a próxima. Tchau.